Boa tarde, bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa agradável entre amigos, sempre falando de um tema relevante e de uma forma edificante. Hoje nós teremos conosco a missionária Edmeia Williams, então eu vou estar convidando aqui a missionária Edmeia Williams, debate-papo, como ela tem feito todas as sextas. Aqui está, então, já está aí. Tudo bem? Tudo bem, graça e paz, pastor. Como vai? Tudo Graças a jóia Deus. por aí. Isso é que é bom. Tudo bem, com todas as loucuras da vida, né, desse normal anormal, nós temos o novo normal. Tá bom, Né? nós Nós estamos aí olhando para Deus e seguindo em frente. Isso é que é bom. Então, estou aqui numa linda tarde de sol, na varanda, no 18º andar, pegando um solzinho. Faz bem, faz bem. Muito bom, graças a Deus. Tá ótimo. Então tá. Edmeia, nós temos falado dessas consequências do exilamento, né, do homem fora do paraíso e todas as consequências em sua vida. Você teria algo novo para nos falar? Óbvio que tem, né? Sobre as consequências do homem aí tendo ido para esse lado do jardim. Nós temos tantas queixas e às vezes achamos até que a culpa é de Deus, não é? Muitas pessoas dizem assim, onde é que estava Deus? Né? Verdade. E nós precisamos sempre lembrar que nós não precisamos ficar daqui para pior, que Deus já tomou providências, mas a culpa não é dele. Ele tomou providências pelo seu amor, pela sua misericórdia, mas ele não fez, ele não se esforçou para que estivéssemos do lado oriental do Éden. Então, hoje, eu gostaria de falar sobre mais um doloroso aspecto dessa nossa vida do lado leste do Éden, como consequência do pecado. Então, eu gostaria de ler o que está escrito no capítulo 5 de Jó. Jó, capítulo 5. Vamos ler de 1 a 7. Onde está escrito assim, chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te livrarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados as portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Gostaria de sobressair o versículo 7. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Um outro doloroso aspecto da nossa vida que nós enfrentamos
como resultado de termos sido expulsos do Éden para o lado oriental, é aquilo que nós chamamos de sofrimento desmerecido. Se nós não abrimos os olhos, nós vamos assumir uma posição de vítimas toda a vida. No capítulo 5 aqui do livro de Jó, nesse versículo 7, lemos, repito, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. É possível, sim, que não haja outra coisa que nos leve a gritar tanto quanto a angústia que chega quando nos sentimos injustiçados. É tão triste vermos um pobre agricultor plantar o seu feijão e ficar esperando pela chuva que não vem. Uhum. E pedir e buscar, e desejar e chorar. E a chuva não vem, e a terra queima o grão que ele plantou. E quantas vezes, por falta de chuva, o seu gado no campo morre. E quantas vezes vem a chuva tão forte e leva a sua casa com tudo o que tinha. Então, como explicar isso? Nós chamamos de sofrimento desmerecido. Porque não podemos explicar de onde vem tanta dor. Aí vem aquelas expressões, parece que eu joguei pedra na cruz. Porque não se vê a razão para tanto sofrimento. O mundo aponta alguns meios para lidarmos com essa situação. A primeira delas é o estoicismo. Há pessoas que entram nessa carreira, nessa linha filosófica, os chamados estoicos, que aceitam o sofrimento se anulando diante dele. Aceitam o sofrimento como a única forma de ser forte e de ser feliz. Esse é um problema. Os estoicos, eles procuram se tornar indiferentes tanto ao prazer quanto à dor. E é como se ele adquirisse um autocontrole. Ele coloca uma cerca de proteção. Não vou ser destruído pelo sofrimento, eu vou rir na cara dele. Não vou ser destruído pela dor, eu sou indiferente a ela. Porém, o estoicismo não é a resposta para o sofrimento. Ao contrário, é defesa contra o sofrimento. Ele nega a integridade, porque qualquer situação tem que ser encarada de frente. Nós vemos a palavra de Deus nos ensinar: chorai com os que choram, e com os que se alegram, cantai louvores. Precisamos ser sinceros, viver na luz e na verdade, e dizer
que a dor dói e saber que o homem chora e saber que o homem ri. Nós precisamos ser verdadeiros conosco, com Deus, com os nossos irmãos. E o estoicismo é uma mentira. É uma outra forma de sofrimento. Nunca podemos dizer que Deus nos falou para não sentirmos a dor. Não. Nós temos exemplo na vida de Jesus. Ele diz, vigiai comigo. Eu estou sofrendo. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Nós precisamos saber que nunca estaremos sendo verdadeiros se nós entrarmos pelo caminho do estoicismo. É uma mentira descarada de uma corrente filosófica. Um outro meio que as pessoas encontraram de lidar com o sofrimento, além do estoicismo, é o cinismo. É o cinismo. Porque eles entram como vítimas. Há quem afirme que o sofrimento desmerecido é o resultado de escolhas erradas feitas em vidas passadas. Isso eu tenho dificuldade. Como é que eu fiz escolhas na vida passada e eu vou sofrer agora? Não. Quem caiu no pecado foi Adão, mas a sua descendência herda. Herança é herança. Eu costumo dizer sempre para as moças: você vai casar? Vou. Conhece o rapaz? Conheço. Conhece a família do rapaz? Nem ele conhece. Procure ver. Porque quando você casa com o rapaz, você casa com a família toda, com todas as bênçãos da família, com todas as maldições da família. Se a família tem uma esquizofrenia, você não vai ficar esquizofrênico. Porque esquizofrenia é hereditária. Mas você pode ter um filho com esquizofrenia. Então, vai lhe afetar de qualquer forma. Então, herança é herança. Da mesma forma, nós recebemos de Adão esta herança. A herança do sofrimento que vem, que chega, e nós achamos que não merecemos, que está demais. Mas se em Adão nós herdamos o sofrimento, em Jesus Cristo nós temos a vitória sobre ele garantida. Porque no nosso futuro, ele que enxugará de nós toda lágrima. Já não haverá pranto, não haverá sofrimento. Ele nos transportou do império de trevas. Então, nós não precisamos enfrentar o sofrimento com cinismo, fazendo piada do sofrimento. Estamos vivendo, nesse momento, no Rio de Janeiro, um cinismo total. Tantas pessoas morreram, tantas famílias ficaram sem os seus entes queridos. Quantas pessoas sem amigos. Mas o povo está desesperado, querendo saber quando vem uma vacina para ver se vai ter ou não carnaval. Porque eles querem saber como é que vai ser o Réveillon sem a praia de Copacabana. Isso é um tipo de cinismo. Você procura se abster de tudo que está em sua volta? Será que não dá para pensar
em tantas mães que ficaram sem filhos, em tantos filhos que ficaram sem os pais, em tantas famílias. Poderíamos pensar, isto é sofrimento. Ainda que não choremos, mas nós precisamos saber que nós estamos numa situação muito difícil. Quantas vezes os muçulmanos, por exemplo, eles dizem que é a vontade de Deus. Nós sofremos por vontade de Deus? Não. Deus não tem sofrimento para dar para ninguém. Mas o homem foi criado por Deus para estar conectado com Deus. Deus tomou todas as providências para nós funcionarmos conectados em Deus. Mas ele disse para o homem, se tu comeres desta árvore, vais morrer, vais ficar desconectado de mim. O homem comeu. O homem ficou desconectado de Deus. Deus é a fonte de toda alegria e de todo bem. E se nós estamos desconectados de Deus, então vem toda a tristeza e todo o mal. Então nós precisamos saber que o sofrimento não foi escolha de Deus para nós. Foi consequência. Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. A ciência cristã afirma que isso não existe. Isso só existe na cabeça de quem se queixa. Que maluquice. Como é que o sofrimento só existe na cabeça de quem se queixa? Quer dizer, se eu não me queixar, é porque eu não estou sofrendo. Então, porque você está sofrendo, tem que sair anunciando? Tem que sair por aí dando uma de vítima? Não. Você precisa se queixar. Quando nós vemos um dos homens da Bíblia, que são exemplo, Jó, na visão de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olhe bem. Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Isso é Deus que diz de Jó. Verdade. Ficou 3 dias sem comer, amaldiçoou 2 vezes o dia que nasceu, entrou numa deprê horrível. Aí você imagina por quê? Então, o sofrimento dele não existe? Existe. O sofrimento dele existiu, sim. Como Jó venceu? Como Jó superou aquela dificuldade? Primeiro, ele olhou para cima e ele disse, Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos saber, meus irmãos, que uma vez que nós estamos em aliança com Deus, o que é nosso é dele, o que é dele é nosso. Quem me disse que os meus filhos são meus? Não. Foi Deus quem os fez. E me deu a honra de criá-los. Deus deu, Deus tomou. Deus não precisa pedir permissão. Ele olhou para cima e viu a soberania de Deus. Ele olhou lá para frente e ele viu a esperança. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E, por fim, ele se levantará sobre a terra. E aí, revestido o meu corpo da sua pele, na minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei face a face. De saudades se quebranta o meu coração. Você vê aonde este homem olhou. Ele olhou para frente. Isso é uma aula para nós.
Na hora do sofrimento, você tem que saber para onde você vai olhar. Na hora das perdas, na hora da angústia, na hora do perigo. Você não pode. Jó não olhou para o luto. Jó não olhou para a falência financeira. Jó não olhou para a enfermidade. Ele olhou primeiro para cima. Ele viu Deus soberano. Olhou para frente e viu o seu Redentor. E terceira coisa, ele olhou para si mesmo. E ele disse: eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu falei coisas maravilhosas demais para mim. Está vendo? Falou bobagem. Na hora da dor, do sofrimento, cale a boca, gema, chore. Mas olhe para Deus. Olhe o que Deus está fazendo em sua volta. E você vai aprender que Deus está ali presente nessas horas. Como é difícil ficar diante de Deus na hora da escuridão. Tem um momento ali em Números 17, quando Deus pede a Moisés que tome de cada um dos líderes o seu bordão, e no bordão o nome do líder e o nome da tribo, que traga aqueles 12 bordões e ponha diante do testemunho na tenda da congregação. Aí Deus diz para Moisés: ali eu vos encontrarei. Moisés falou, trouxe tudo, de noite botou lá. Eram 12 varas secas. No outro dia de manhã, todos olhando, Moisés entra na tenda da congregação e ele sai de lá com 11 varas secas e a 12ª, tinha inchado, tinha criado gomos, já tinha florescido e já estava dando fruto. Porque era a vara de Arão. Quando ela entrou ali na presença de Deus, era uma vara seca como qualquer outra. Mas quando saiu, ela tinha brotado. Por quê? Porque permaneceu na presença de Deus. Amém. Não apenas isso. Permaneceu nas horas da noite. Sabe o que é isso? Horas da noite significa escuridão. Escuridão. Na escuridão, você não sabe onde deve botar o próximo passo. Na escuridão, você não sabe se diante de você tem um buraco, ou se tem uma cadeira para você chutar. Você não vê nada. Você não pode traçar o seu caminho na escuridão. Então, nessas horas, essa hora que você não tem nenhuma direção, essa hora que você não vê o caminho, é que você tem que parar e permanecer diante de Deus. E eu posso lhe dizer que esse é um dos grandes sofrimentos. E quantos líderes da Igreja de Jesus Cristo estão neste momento, no momento de escuridão? Eles não sabem o que fazer com a igreja deles. Eles não sabem como conduzir. Eles não sabem o que vai acontecer. Nem de que forma eles podem planejar. Por quê? Por quê? Escola dominical parada, cultos online, tudo atrapalhado. É noite. Você não pode traçar. Ou você fica na presença de Deus, ou você pode tomar a direção errada. E isto, por acaso, não é sofrimento? É sim. É sofrimento. Então, quando a ciência cristã afirma que o sofrimento não existe,
só existe na cabeça de quem se queixa, isso é uma loucura deles. Aliás, eles podem afirmar o que eles quiserem. Ninguém está dando bola para eles mesmo. Porque isso é uma maluquice. Jesus diz, lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, neste mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Que se ele venceu o mundo, nele nós somos muito mais que vencedores. Nós precisamos aproveitar dessa bênção que Deus nos deu, de termos nascido numa época em que Jesus Cristo já veio para nos redimir. Amém. Antes de Jesus Cristo vir, as coisas eram mais difíceis. Quando nós estamos sofrendo como resultado do erro que cometemos, achamos tudo bem, mas... E quando você diz, eu não fiz nada, por que eu tenho que pagar por isso? Por que sofrer? Eu não tenho motivo para estar passando por toda essa dificuldade. Por quê? Por quê? Por quê? Hoje de manhã, antes de vir para cá, para a casa dos meus filhos, eu recebi um telefonema de uma mulher. E ela estava super angustiada, porque nasceu o primeiro neto dela. E ela estava profundamente decepcionada com Deus. Eu fiquei ouvindo aquela mulher. Eu disse para ela, eu vou lhe dizer uma coisa. Você teve algum filho com problema mental? Ah, não, irmã, graças a Deus não tive. Mas isso é coisa que tem na família da minha nora. Eu peguei e disse para ela, mas seu filho casou com essa moça. Ele sabia que isso podia acontecer com o filho dele. Mas que tal se não tivesse esse problema na família da sua nora? Seu filho casasse com ela, a moça da família mais perfeita. E um dia seu neto caísse na beira da piscina, batesse com a cabeça e ficasse com problema. Que tal? Você não ia amar o seu neto do mesmo jeito? Eu conheço pessoas que estão sofrendo agora. Seu filho, sua nora. Porque você é quase da minha idade. Daqui a pouco nós estamos partindo para boa. Eles vão ter que amar e criar esse menino sem saber quanto tempo eles estarão aqui para cuidar dele. Porque essa é a dor de todo pai, de toda mãe que tem um filho que tem problema mental. Deixar aqui para sofrer na mão dos outros. Então comece a amar esse neto. Comece a ajudar seu filho e sua nora. Comece a se dispor para carregar com eles esse fardo e carregue com amor. Porque, embora você ache que não merece, eu lhe digo uma coisa, seu neto também não merece. Seu filho também não merece. E quem é que merece? Mas nós todos estamos aqui. E como mulher cristã, eu quero lhe pedir uma coisa. Se prepare em oração para você introduzir Jesus nessa vida. Amém. Não é? Eu não sei para quem é que eu estou dizendo isso tudo, mas eu creio que alguém que me ouve precisa ouvir isso tudo. E naquela hora eu tive que pensar na minha vida. Como é mais fácil para mim ser avó? Que eu não tenho que lidar com esse tipo de coisa.
Mas eu não sei por que é que aquela mulher estava tão revoltada. Eu não vi nela tristeza. É como se ela tivesse dito: meu filho podia ter casado com uma moça de uma família que não tivesse esse tipo de gene. Olha, o mundo, meus irmãos, está sob maldição. Independente da nossa vontade, nós fomos expulsos do jardim do Éden. Nós fomos expulsos e separados. Mas Deus nos expulsou, mas Deus não nos abandonou e já enviou o socorro. Em Lucas, no capítulo 21, Jesus nos indica a raiz do sofrimento, que advém, ele fala de eventos que virão, porém muitos deles já estão conosco desde o início. O sofrimento vem de guerras. Guerras. Hoje, as guerras são tão absolutamente populares. Elas estão de tal maneira assentadas no sofá da nossa sala que nós já esquecemos dela. Você ouviu falar da guerra da Síria? Continua em guerra, não acabou. Do Afeganistão, Paquistão, Iraque, da Líbia. As guerras continuam, meus queridos irmãos. Só não ocupam mais as primeiras páginas dos jornais. E nós achamos que está tudo bem. Não. Bem para nós, que não estamos vivendo aqueles horrores da guerra. Mas lá existem irmãos nossos. Lá existem pessoas que têm sentimentos como nós temos. Que têm filhos como nós temos. Netos como nós temos. E que têm sentimentos como nós temos. Calamidades. Que você acha dessa virulência que nós estamos enfrentando? Calamidades. Calamidades. Nuvem de gafanhoto no extremo sul do Brasil. Seca no Nordeste. Enchentes em São Paulo cada vez que chove. O que se faz? Ainda temos, como se não valesse, não fosse suficiente, falta de hospitais, mas o dinheiro foi dado pelo governo. Não tem escola para as crianças que não têm um computador ou um bom aparelho celular. Não tem emprego, não tem dinheiro. Olha que calamidade, que estado calamitoso nós estamos vivendo. Mas os do cinismo dizem assim: deixa isso para lá. Vamos pedir ao homem lá de cima, eu ouvi essa frase na televisão, que mande logo a vacina, que senão nem carnaval vamos ter. O que é isso? Já virou moda, não é? Terremotos, enchente, fogo na floresta, fogo nos Estados Unidos, lá na Califórnia, tempestade, pestilência que vem pela comida. A comida que comemos está toda contaminada. Comemos mais formol do que tudo. A carne que compramos é cadaverina. O que vamos fazer? O ar que respiramos já não é puro. Então, problemas econômicos, perseguição, opressão política, opressão religiosa, opressão familiar e, por seguirmos Jesus Cristo, perseguidos também. Isso é o que está acontecendo neste exato momento. Como vamos sair fazer
para que isso tudo termine. Eu quero lhe dizer que, pelas profecias, as coisas não vão ficar mais fáceis. Mas nós temos a esperança. Amém. Esperança que se vê não é esperança. Nós sabemos, Jesus Cristo disse, quando as coisas estivessem assim, alegrai-vos e exultai, porque a vossa redenção está próxima. O mundo vai caindo cada vez mais, porque ele jaz no maligno. Mas nós vamos crescendo Amém. Cada vez mais. Isto não é uma lista completa. E só não podemos esquecer é que Jesus Cristo nunca nos deixará. Ele venceu o mundo. Ele diz, eu venci o mundo. Nós vemos aqui em Hebreus 11, no versículo 33, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não é digno. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eles nunca perguntaram por que Deus permite isso. Essa semana estava meditando sobre aquela situação do profeta Jeremias quando foi lançado na cisterna. Quem determinou aquela situação foram os príncipes que formavam o conselho do rei. Jogaram Jeremias naquela cisterna e a Bíblia diz que há muito tempo não havia água naquela cisterna. Mas havia lama. E ele ficou ali. Que maravilha. E ele ficou ali. A lama veio até a cintura. Quando eu penso nisso, eu fico imaginando que tinha aranha ali dentro daquela lama. A umidade era horrível. O mau cheiro era horrível. O frio. Ele não podia sentar. Ele não podia deitar. Mas de tanto cansaço, haveria uma hora que as suas pernas não aguentariam mais. Afinal de contas, Jeremias, àquela altura, não era um adolescente. Então, haveria uma hora que as pernas deles iriam desfalecer. E ele seria afogado na lama. Que será que aquele homem de Deus ali dentro pensava? O quanto aquele coração clamou? A Bíblia diz, ouvindo Ebed-Meleque, o que fizeram ao profeta Jeremias, foi direto ao rei. E chegou lá, falou com o rei. Ei, meu senhor, fizeram mal. O que esses homens fizeram ao profeta Jeremias, porque lá ele vai morrer. Sabe o que ia acontecer? Quando Jeremias morresse, Jeremias morreu. Não, Jeremias foi assassinado. Usaram uma arma diferente. É como a arma que estão usando para assassinar as pessoas. Vem o dinheiro para comprar os respiradores
e as pessoas não compram os respiradores. Mata! Tem um remédio para impedir que morra por asfixia. Proíbe! Isso é uma forma de matar. Não é só faca, não é só revólver. Essa atitude é uma atitude assassina. Foi aí que aquele homem, Ebed-Meleque, negro, estrangeiro e escravo, recebeu do rei a permissão para tirar Jeremias lá da cisterna onde ele estava. Eu fico imaginando a alegria daquele homem. Quando viu chegar Ebed-Meleque e dizer: põe isso tudo embaixo dos teus braços que nós vamos te puxar. Que júbilo! Que alegria ter a salvação! Que gratidão que aquele profeta deve ter sentido por Ebed-Meleque, o etíope. Que se houve lágrimas ali, foram lágrimas de gratidão e de júbilo, meus irmãos. Agora pense que nós também estávamos numa situação pior. E Jesus Cristo veio lá e nos tirou dali da morte. Só que nós já estávamos mortos. Mas nunca vimos uma palavra de Jeremias reclamando do sofrimento. Nós vemos ele chorando o sofrimento da nação e declarando: é culpa nossa, é por causa do nosso pecado, reconhecendo que a nação precisa de arrependimento. Quantas vezes nos esquecemos e achamos que Deus é nosso empregado, que existe para fazer o que gostamos? Não. Não. Não é. Vindo para cá hoje, depois que aquela mulher me ligou, eu agradeci a Deus. Amém. Pelos netos que ele me deu. Não tem um doente. Não tem um com problema nenhum, a não ser a peraltice deles. E graças a Deus que nós não temos esse problema. Mas existem pessoas que têm. Existem perdas na vida das pessoas. Quando nós vemos aqui esses homens, a Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno. Como eles enfrentaram o sofrimento sem tributar a Deus a culpa pela dor. Amém. Poxa, nós vemos o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 2. Desculpa. 2 Coríntios, Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12. Desculpa, eu estou aqui ainda procurando. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vemos ele dizer no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Amém. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele experimentou a graça de Deus. Tudo depende do modo como nós olhamos para o sofrimento. O sofrimento deve ser encarado como halteres que nós usamos para fortalecer os músculos da nossa fé. Amém. O próprio Jesus declarou lá no Getsemane que o cálice da mão de Deus é o que ele permite. Expulsos do Éden, sim,
abandonados nunca. Amém. Todas as vezes que temos que enfrentar sofrimento, sem entender por quê, precisamos abrir o nosso coração para saber que nós temos dono, nós temos proprietário que nos comprou. E hoje, o sofrimento já está vencido. Ainda choramos, sim. Ainda gememos, sim. Ainda nos entristecemos, sim. Mas nós temos certeza que isso tudo é por um tempo limitado. E o que será que Jesus diria? Ele não foi expulso do Éden. Ele não foi expulso para o lado oriental, mas ele se entregou. Ele se fez um conosco. Ele deixou a sua divindade para assumir o lugar de pecador. Só não produziu pecado porque ele tinha que levar o nosso pecado lá na cruz. Antes, os nossos atos eram atos produzidos por mortos, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Qual é a produção de um morto, meus irmãos? Morto só produz mau cheiro. Mas uma vez que ele nos deu vida, então nós vamos produzir o bom perfume de Cristo. Amém. Precisamos saber que no sofrimento, Deus, o nosso Pai, espera de nós uma atitude de filhos de Deus. Como Jesus, que lá na cruz, no sofrimento, ele reuniu toda a força que ainda lhe restava e sufocando na morte por cruz, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali estava a dor, ali estava a vergonha, ali estava a humilhação, ali estava o sofrimento, ali estava a foice. Mas ele tinha certeza que tudo aquilo tinha um limite. Amém. E o limite estava bem na frente do Senhor, Deus poderoso, que pode todas as coisas. Então, Amém. meus irmãos, na hora do sofrimento, pode chorar, pode gemer, mas nunca esqueça que o seu Pai está junto de você como um poderoso guerreiro. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nunca esqueça que o sofrimento não foi Deus que mandou. É uma das consequências do fato de termos sido lançados do Éden para o lado oriental, com todas as maldições que o pecado nos deu direito. Quando você Amém. estiver sofrendo agora, pode falar com o Pai. Todo o tempo que Jesus passou na cruz, ele olhava para o Pai. 7 vezes ele falou enquanto estava pendurado na cruz. A primeira palavra que ele disse na cruz foi Pai. A última palavra que ele falou na cruz foi Pai. A primeira foi Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A última foi Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você vê? Durante todo o tempo do sofrimento, Pai. Ele olhava para o Pai. E nós possamos receber esse exemplo. E na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora das perdas, podemos falar com o nosso Pai. Não invente discurso vitorioso. Diga: Pai, estou sofrendo, está doendo muito, não compreendo nada. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Não, jeito que não aguento mais.
mas tu és meu Pai. Estou nas tuas mãos, prefiro fazer a tua vontade. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Edmeia, você fez uma série dos salmos menos lidos ou menos queridos, digamos assim. Né? E existe um livro das Sagradas Escrituras que parece-me que as pessoas não gostam muito de ler, que é justamente o livro que você mais citou, porque tem tudo a ver com o tema, que é o livro de Jó, né? Eu digo que tem gente que não lê o livro de Jó porque tem medo que a palavra se cumpra na sua vida, né? E vai ter a mesma experiência. Mas uma das coisas que mais me impressiona em Jó é a segurança, a confiança que Deus tem em Jó. Tipo, ele diz para o próprio adversário, ele diz, pode ir. Como quem diz, pode ir que eu sei quem é que vai vencer essa batalha. Pois é, meu servo vai vencer. Que Deus, parece que Deus estava fazendo uma gozação da cara do diabo, que ele diz, observaste o meu servo Jó, e Deus deu as qualidades, o diabo ficou louco. Exatamente. Dizem alguns estudiosos que aquilo que Deus pergunta, de onde você vem? Ele diz, vem de rodear a terra, de percorrê-la. Que diz que isso é uma expressão, né? É uma expressão que significa eu vou para onde eu quero. Aí a resposta de Deus, você vai para onde você quer. Você viu o meu servo Jó? Tipo assim, você não vai bem para onde quer, porque quando você encara um servo meu, você tem que dar a volta. Pois é. Você não pode passar por ali. E o diabo, que é o mentiroso mesmo, né? Desvia e depois fala, deveras, o Senhor o cercou por todos os lados. Ou seja, quando o diabo olha para nós, ele de fato não nos vê. Tudo que ele vê é Deus nos cercando. Ele vê Deus. E é por isso que as coisas são diferentes. Edmeia, eu tenho pedido sempre, e vou pedir mais uma vez, para que todas as pessoas que desejarem contribuir com a Casa de Maria e Marta, com essa obra maravilhosa que ajuda a tantas crianças no Morro Dona Marta, aqui do Rio de Janeiro, aqui na nossa região de Botafogo, né? Eu tenho orado ao Senhor, porque estamos já assim, pensando, né, sobre a festa das crianças e tudo, e com esse novo normal, toda essa dificuldade, mas que as crianças vão ser abençoadas, como todo ano sempre foram, e as suas famílias, elas serão, de alguma maneira. E que nós estamos preparando, inclusive, um ambiente lá da igreja para que possamos ter uma festa ainda melhor este ano do que foi do ano passado. Mas para todos aqueles que desejarem contribuir, qual seria a conta da Casa de Maria e Marta? Pastor, é Banco do Brasil. Banco do Brasil, agência 3223, dígito 9. Eu vou repetir a agência. 3223, dígito 9. E a conta corrente é 4055, dígito X ou dígito 0. Conta corrente 4055, dígito X ou dígito 0. E o CPF 050 110 355/49. 050 110 355/49. Pastor, muito obrigado. Nós vamos continuar, né, na próxima sexta. Nós continuamos aqui ainda falando sobre essas consequências
na vida de todas as pessoas. E que, embora sejam consequências, nós vemos que Deus em tudo tem suas providências. Né? Deus sempre provê. Eu fico, às vezes, espantado com o amor de Deus. Aliás, eu fico sempre espantado com o amor de Deus. Que mesmo numa situação, como eu digo, não havia homem sobre a terra. E tudo que o homem necessitaria, Deus estava criando antes da existência do homem. Para o homem. E eu creio que Deus tem provido tudo, que antes da necessidade já existe a provisão. Sim. Que de vez em quando nós temos a ideia que a provisão vem depois da necessidade, mas com Deus, Deus provê antes de haver a necessidade. Ou seja, se há necessidade, temos uma certeza, há provisão. Né? Então, que nós possamos viver cada vez mais essa maravilha que é o amor de Deus. Isso não quer dizer que não tenhamos dores, não tenhamos sofrimentos, e não possamos sofrer com os que sofrem e chorar com os que choram. Mas isso quer dizer que temos um Deus acima de todas essas coisas. Edmeia, eu quero te agradecer muito. Até a próxima sexta aí. Se Deus quiser, haveremos de estar aqui. Amém. Eu agradeço muito. Um grande abraço para todos os irmãos. Grande bênção. Então, um grande abraço, Edmeia. Muito obrigado. Tchauzinho. Tchau. Nós agradecemos a todos no debate-papo. Até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.